tema do nosso evangelho de hoje, dia 26 de outubro de 2019, é a parábola do trigo e do joio. Está em Mateus, no capítulo 13, dos versículos 24 a 30, que diz o seguinte: outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Aqui nessa parábola, a gente, mais uma vez, como a gente já fez a parábola do semeador, nós temos que entender que naquela época Jesus utilizava muito esse recurso da agricultura para passar os ensinamentos, de Deus. Essa parábola é uma parábola que fala da administração. Porque o bem e o mal estão crescendo juntos. Exatamente, ele está falando de uma questão de administração. E essa administração é tanto uma administração pessoal, individual, como uma administração coletiva. Ela tem um duplo sentido. Naquela época, a agricultura ela era feita de uma forma diferente. Hoje, a gente, quando vai fazer uma plantação, a gente primeiro ara a terra, prepara e joga a semente. Naquela época da Palestina, o que eles faziam? Eles primeiro jogavam as sementes, distribuíam e depois aravam a terra para elas caírem dentro da terra. Essa é uma informação importante, porque com essa informação foi que nós explicamos a outra parábola. No caso dessa daqui, o que ele está falando? A primeira frase que ele fala: o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus, toda a administração de Deus, é semelhante, quer dizer, ele faz a comparação, a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, ele colocou coisas boas naquele campo. O que você espera de uma semente boa? Frutos bons. O que aconteceu depois que ele semeou? Ele coloca aqui: dormindo, porém, o homem, ou os homens que plantaram, veio o inimigo. E o inimigo semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quer dizer, Jesus veio, trouxe todo o ensinamento para o povo, trouxe toda a informação do reino, do bem, do amor, da caridade, da fraternidade, e veio o quê? Os conceitos do mundo, e plantou o joio. O joio é uma plantinha que é muito parecida com o trigo. Quem não conhece até pode confundir. Então, se você planta junto, eles pequenininhos são iguais, praticamente iguais, são semelhantes.
Aí você vai ter que ter o discernimento de saber olhar e separar o que é bom para mim, o que serve para minha vida. Então, isso no âmbito pessoal, você conhece uma pessoa ou uma obra e você acha que está tudo bem. Por quê? Porque ela é tão parecida com o bem, às vezes o mal, ele vem tão revestido de bem que você acha que é o bem. Vem na aparência. É o que o mundo coloca, as aparências, né? Mas, quando germinou o ramo, ou seja, quando apareceu o raminho do trigo, apareceu o joio do lado, que não era tão bom assim. Porque aqui convém a gente explicar o que é o bem e o que é o mal. Porque tem gente que acha que Deus criou o mal também. Para castigar. Exatamente. E Deus não criou o mal. Deus não castiga. E Deus não, exatamente, ele ensina. Ele educa a plantinha, a semente, o espírito que ele criou, simples e ignorante. Então, o que acontece? O mal é toda vez que eu quero tudo de bom, do melhor, só para mim. O egoísmo. Quando eu penso só em mim, então todas as vantagens têm que vir só para mim. E o bem é quando eu quero isso para mim, mas eu quero também para quem está na minha volta. Isso é o bem. Então, os raminhos, o joio e o trigo até poderiam ser parecidos, mas não eram iguais. Aí ele continua na parábola. Aproximando-se os servos do Senhor da casa, disseram-lhe então: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? Não foi dele, né? Então, aqui ele deixa claro que não foi Deus que colocou o joio, não foi Deus que criou o mal. Mas o mal existe. Existe por criação de quem? Das próprias criaturas, quando elas ainda estão ignorantes do bem. Foi um semelhante que jogou o joio ali também. E que se desvirtuou, né? Exatamente. Que foi influenciado por essas sementinhas do mal. E qual é a sementinha do mal? Do orgulho e do egoísmo. Vaidade. Da vaidade, do poder. Poder não é uma coisa boa. Toda vez que eu exerço o poder em cima de uma pessoa, eu tiro a liberdade dela. Existe aqui até aquela máxima, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Aí você vai conhecer. Exatamente. Porque a autoridade, mesmo a autoridade dentro de uma empresa, ou uma autoridade dentro de uma hierarquia familiar, que isso existe e é uma coisa que deve ser usada, né, com sabedoria e para o bem de todos. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a exercer poder, ela começa, a própria palavra já fala isso, ela torna a liberdade do outro ser. Então ela passa a viver um momento aprisionada. Aquilo. A soberba. E o mundo hoje ainda, o nosso planeta, aplaude isso. Sim. Se dá muito valor a poderosos, né? Sim. Se valoriza poderosos. Exatamente. Se valoriza o que? O material, o que se tem. Não o que se é. Não o que se é. Por quê? Porque não tem a visão do todo. E isso é
só uma grande ilusão. Isso é só uma grande ilusão. E a gente vai ver aqui mais pra frente por quê. E aí ele fala assim, quando eles perguntam, né, da onde que veio o joio, ele responde. E ele lhes disse, um homem inimigo, veja que ele caracteriza, inclusive, um homem. Homem no sentido humano. Não foi um animal que foi lá mexer na terra, não foi uma praga, não. Foi um homem. Semelhante. Foi um ser consciente. Que Tem quis consciência fazer e quis fazer aquilo. Exatamente. Isso é muito importante. Essa parábola é riquíssima nos seus detalhes. Sabendo o que estava fazendo e o que ia acontecer. Exatamente, para exercer o seu poder, para ter aquele poder nas mãos, sabendo que ele estava fazendo o mal, ele foi lá e colocou o joio. Era a intenção. Era a mesmo. intenção, isso. Então ele responde, um homem inimigo fez isso. E aí os servos do Senhor, então, dizem, sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ou seja, assim que o joio brotar, quer que a gente vai lá e tira ele e joga fora? Não, porque ia tirar a raiz do trigo também. Então, Ia matar o bom. essa agora é a resposta que ele vem dar, que é uma resposta para a discussão. Que ele fala assim, não retire ainda. Não é o tempo. Não é o tempo. Por quê? É o tempo que Porque é o tempo de Deus. se você puxar o joio junto que está com o trigo, você pode desenraizar o trigo. Ou seja, toda aquela palavra que já foi plantada. O bom vai sair junto. Exatamente. Então você vai perder a substância boa que está ali enraizada. Ele pode vir junto. O ensinamento, né? Pode ficar deturpado, porque você vai entrar em contenda com o mal. Em outro momento do Evangelho, ele fala para que a gente não resista ao mal. Toda vez que nós resistimos, nós nos colocamos em combate. Nos tornamos mal também. Exatamente. Nós Nos igualamos Isso, ao outro. é. Nós nos igualamos ao outro. E se você se cara, é tão difícil isso, né? Exercer isso. Exercer isso, porque se você simplesmente olhar aquilo, ou a pessoa que está querendo te fazer o mal, e você conseguir simplesmente ignorar, isso seria ótimo, mas nem sempre a gente consegue isso, né? Eu acho que precisa ter uma evolução muito grande. Isso não é evolução, precisa ter entendimento. Sempre é isso. Sempre. Quando é entendimento. Porque Sempre a gente sofre entendimento. Por isso que o entrando em estudo é conflito, importante. Porque quando você tem um entendimento, você olha para aquilo e você fala, não, eu não vou entrar nisso. Não vai te fazer bem nenhum, muito pelo contrário. Isso. Simplesmente vira e vai, toca a tua vida. Você se igualou a quem estava querendo te fazer. Exatamente. Você Você entrou na vibração, aquela coisa ruim, tá batendo boca, ou né? Vai gerar uma situação ruim e não precisa, né? Exatamente. Não leva A gente está dando E poder quantos àquele problemas mal. da humanidade não estariam resolvidos? Sim. Porque é importante a gente saber falar, mas é importante saber silenciar também na hora certa. Porque o mal que existe hoje, que também ele vai nos provocar o tempo inteiro. Vai te provar, né? E vou falar para vocês, e aqui dentro é onde mais provoca. Acho que foi no domingo que você veio, que eu estava fazendo a palestra de abertura, uma moça que sentou na frente, e eu já percebi que ela estava perturbada na hora que eu cheguei, que ela estava na minha frente, e ela começou a provocar. E eu... Ela prolongou o debate. Exatamente. Você explicava e ela prolongava. E chegou no momento que eu tive que dar um corte. E às vezes, exatamente, às vezes você tem que ser até meio enérgico, porque se você não corta
realmente invasão que vem de fora. Quando não é lá, é aqui dentro com algum médico. Vira e mexe, tem alguma coisa. Te testando, né? Não, a mim e aos trabalhadores. É. Por isso que a gente tem que viver sempre no vigiar, orar e ter conhecimento. Porque com certeza vocês hoje já vão deixar de ser pessoas menos reativas. Sim. Quando alguém provocar, você vai lembrar, não, peraí. A Ângela. Não vou entrar nisso, não. Olha, teve o Evangelho e lá no Evangelho está escrito. O conhecimento é importante. É isso que é seguir o Evangelho. Você sabe o que significa a palavra Evangelho? Não. Significa cartilha. A gente não estudou cartilha Cartilha. para aprender a ler e escrever, isso aqui é cartilha de como viver, de como proceder no mundo. E como é importante essa cartilha, né? Pois é, e tão esquecida, né? Mas Você vê, mesmo com tanta gente que nos procura aqui, as agendas lotadas e todo mundo sabe que tem o Evangelho, tá lá, coloquei lá na porta, veja quantas pessoas vêm. E de graça, tudo. Né? Pois é. Mas é difícil ter ler, a gente pode até ler, mas é difícil compreender, né? Então, mas saber interpretar. Então, mas para interpretar precisa se reunir para estudar. Entendi. Com quem já está mais. Com quem Não, já conhece. conversando, você fala uma coisa, Exatamente, a conversando. outra. Antes de eu vir para cá, eu sempre faço uma pesquisa pela internet com outras pessoas, eu procuro saber outras opiniões, mas quando a gente senta aqui, Você descobre outras coisas. sim, porque tem coisas que a gente já está comentando aqui que eu não vi né, lá. Por quê? Porque são experiências diferentes de vida, são raciocínios diferentes. Essa é a riqueza de se reunir e falar do Evangelho. E essa que é a verdade, né? É o momento. É o questionamento também. Não é nada decorado. Porque o Evangelho, Jesus, ele era muito provocador. Ele fazia a gente pensar. Tanto é que ele fazia pensar que tem depois desse versículo de Mateus, o 13 começa no 13:24 vai até o 13:30. No 13:34 até o 13:43, explicação da parábola do joio e do trigo, porque depois os discípulos ainda vão conversar com ele em particular. Olha, para entender. São os Exatamente. questionamentos, né? É o que você disse, cada um pensa de uma maneira, raciocina e tem A sua experiência, a sua visão de ver traz uma informação, a dele traz outra, a minha traz outra. E quando se reúne esses pontos de vista, a gente tem um entendimento. Por isso a importância do Evangelho. Por isso a importância da gente estudar o Evangelho. Porque ele é atemporal. Sim. Por isso que Jesus falava em parábolas, justamente por causa disso. Porque os ensinamentos que ele traz são ensinamentos universais. E isso transcende o tempo. É infinito. né? É infinito. Independe do progresso de tudo, tá aí, é a mesma palavra. É a mesma palavra. E aí ele continua aqui. Porque ele fala aqui também que não era bom, porque além de sair, da gente pensar bem, além de recolher o joio, poderia desenraizar junto com ele o trigo. Mas, se a gente trouxer isso para a nossa vida cotidiana, um comportamento de um trigo não afeta um joio? Muitas vezes não faz crescer uma pessoa que estava Transforma. equivocada ou sem conhecimentos, ela não poderia, na convivência com o bem, se tornar o bem também? Se transformar, né? Abrir a consciência e aprender. De repente, esse joio não poderia sofrer uma enxertia do próprio trigo? Nossa, olha que profundo, né? Vai longe, né? Se a gente for pensar, tem conversa para o dia inteiro. Pro dia inteiro. Sobre esse. Só sobre esta, são 34. Só sobre essa. E aí o que ele fala? Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa.
E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Ou seja, quando chega no tempo da ceifa, da colheita, a gente vai saber separar uma coisa da outra. Por quê? Como que a gente vai saber o que é trigo, o que é joio? Porque o trigo vai estar dando o seu fruto e o joio não. Então, numa outra parábola que ele fala, que conhece-se as árvores pelo fruto. Tem que deixar crescer. Tem que deixar crescer junto. De repente sofreu uma enxertia e ele não começa a dar fruto também? E aí não vai ceifar o joio. Exatamente. Ele vai preservar. Vai preservar. Mas os outros não. Vai queimar. Os que não foram enxertados, né, com o bem, não vai ser Não usado. serve. Exatamente. Mas tem que dar chance. Mas vai dar chance. Tem que dar chance. E se nós pensarmos em termos de convivência doméstica, não é isso que acontece? No trabalho, em casa, No trabalho, em todos os e lugares. pense em termos de planeta agora. Nossa. Quando a gente estava falando sobre a transição um pouco antes. Pense em termos de planeta. Quanto tempo que faz que Deus está deixando, está mandando os ensinamentos e está deixando o mal residir junto com o bem aqui na Terra, que é um planeta dual, de dualidade, bem e mal, sombra e luz, sempre essa coisa. Só que isso tem um prazo. E é o que a gente está vivendo agora. Nós estamos com ele esgotando este prazo. Então, quando chega nesse momento, o joio tem que ser retirado. Vai ser atado. Como que é feito isso? Através da vibração. Quem estiver vibrando Na mesma frequência aí, né? do bem, continua. Quem não estiver, automaticamente será atraído para outro lugar. Porque tudo a gente vai viver na vida pela afinidade. Não adianta pegar você, colocar num castelo maravilhoso, lindo, com tudo aquilo que você sonhou de material que você possa ter. E deixar você tem filho? E deixar sua filha de fora. Vai adiantar? Nem meu marido, nem As pessoas que você ama. Então não adianta. A gente não fica, a gente não vai estar onde não é a nossa vibração. Mas se falar assim, olha, seu marido, sua filha, sua mãe vão encarnar no planeta primitivo, é bem capaz de mesmo você podendo ir para a luz, você fala, eu vou com eles. E é isso que acontece. é capaz mesmo. Isso está cheio no plano espiritual. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Por isso que tem A mãe gente, do André Luiz já estava numa esfera acima do nosso lar. que quis voltar. E ela me falou que iria fazer uma proposta de voltar de novo como esposa do marido que ainda estava na sua umbralina com as duas amantes que ele tinha. E ela ia se propor a retornar à Terra com ele para poder resgatar ele e as moças. Quanto desprendimento, né? É amor. É quando a pessoa começa a sentir amor dentro do coração como Deus sente por nós. Por isso que tem gente como o Chico Xavier, por exemplo, que veio encarnado aqui. Sim. Ele poderia estar num outro plano já, mas veio aqui de repente em missão para Ele ajudar. faz parte dos ministros lá, do pessoal que trabalha junto com Jesus na Terra. E sabendo de todo o sofrimento que ele ia E passar. ele é com o filho dele e tudo, né? Ele foi cego, a vida dele foi um sofrimento desde criança. Houve um planejamento para isso. A gente não sabe o porquê disso tudo. Existe, tudo tem uma razão. Não existe nada sem razão, exatamente, não existe nada por acaso.
Então a gente vai ver aqui agora que nesses próximos versículos aqui, a gente vai ter explicação da parábola do joio e do trigo. Quer dizer, nós já vimos a interpretação aqui. Agora a gente vai ver o que Jesus explica. Nossa. Então, começa lá então no Evangelho de Mateus. O Evangelho que a gente está usando é esse Novo Testamento aqui do Haroldo Dutra Dias, tá? Porque ele traduziu direto do hebraico, do aramaico, do português. Então, a gente vê que a própria linguagem fica mais fácil para o nosso entendimento, né? Mais fiel, assim. Exatamente, a nossa língua. Então, começa assim, então, no capítulo 13, 34. Todas essas coisas Jesus falou às turbas, ou seja, à multidão, em parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Então, deixando as turbas, veio para casa. E aí lá, com os discípulos, aproximando-se dele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Em resposta, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Ele. Jesus. Que ele mesmo falou que ele era o Filho do Homem. Jesus, o encarnado. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente, essas são os filhos do reino. São aqueles que vêm para ajudar a semear, a trazer os conhecimentos. O joio são os filhos do malvado. Deixa eu ver o que o Haroldo coloca aqui. Significa também adversário. Adversário do bem. Sim, contrário do bem. Do contrário do bem. O inimigo que semeou é o diabo. O que é o diabo? O diabo é aquele que desune, é aquele que tem ódio, que tem inveja, que é malevolente, que é egoísta. Ele é um vocábulo derivado do verbo diablo, que significa separar, desunir, atacar, acusar, caluniar e enganar. Não é o capeta, como foi pintado, a figura, não é isto. Ele está usando um vocábulo que significa essas coisas. Que também é um adjetivo que significa desavença, inimizade, aversão, repugnância, calúnia. Então ele fala que o inimigo é esse diabo, ou seja, essa pessoa que causa tudo isso. Que vem deturpar, né, aquilo, para Isso. colocar a coisa ruim e fazer aquela confusão, a intriga. Isso, a confusão, a intriga. A ceifa, que é a colheita, né, é a consumação da era. E aqui ele coloca a era, seria uma idade, um tempo muito longo, que é isto que nós estamos vivendo. Estamos no final desta era. Que não sabemos ainda quando será, ninguém sabe. Já está acontecendo. Sim, mas não sabe quanto tempo Não existe uma data. Ela é... Existe. Existe. Já a gente fala. Então, a ceifa é a consumação da era, ou seja, da época. Sim. Né? Os ceifeiros são os anjos. E aqui anjos a gente coloca como aqueles que fazem o bem. Assim como
o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação da era. Ou seja, queimar no fogo, o que significa? Que vai sair, vai queimar no fogo das provações. Aqueles que não se emendarem no bem e se aquilo, vão ter que estar num outro lugar onde o fogo das provações vai fazer com esses espíritos a educação necessária. Não tem nada a ver com fogo mesmo. Fogo do inferno, não. Não, porque daí Deus, né, seria um pai extremamente ruim. Porque a gente perdoa os nossos filhos, imagina ele que é todo amor. Não existe a pena eterna. Aí nós teremos que acreditar nas penas eternas. Não. O fogo das provações, o fogo do sofrimento, o fogo da dor, para fazer despertar aquela semente que não quer germinar. Mas como o dono da lavoura é o Senhor e Ele conhece cada semente, então Ele dá a cada um segundo suas obras, o que é necessário para que a gente germine. Então as nossas provações também é um carinho de Deus para conosco, para que a gente cresça. Você já percebeu quanto que a gente cresce quando a gente passa por um problema grave na vida? Muito mais com o sofrimento. Depois que passa, você vê que você amadurece, você cresce, você já não é mais aquela pessoa. Não porque ficou amargo, não é isto. É que o seu entendimento ele amplia. E você passa a perceber coisas mais grandiosas. Porque às vezes a gente tem um determinado assunto, uma visão muito tacanha da vida. E você passa por aquela situação, no primeiro momento você não sabe o que faz, fica meio perdido, o que a gente faz? Vai procurar a solução, vai procurar ajuda.